Sejam bem-vindos ao Pod SE, o podcast da Schneider Electric. Eu sou Amanda Salvio. E eu sou Maurício Brichesi. E nós vamos iniciar uma temporada de 7 episódios que nós vamos tratar sobre os principais assuntos dos setores do mercado brasileiro, sobre transformação digital e gerenciamento de energia. Todo mês faremos um episódio e você pode conferi-lo nas nossas plataformas digitais. E aproveitando, se inscreve no canal e deixa aquele like. E para começar, nós temos nossos convidados, nossos primeiros convidados de hoje sobre os temas de saneamento e setor elétrico. Sejam bem-vindos. Obrigado. Para introduzir o tema, em 2021, a gente teve a pior crise hidroenergética nos últimos 100 anos. Mas nem tudo é uma notícia ruim. Tivemos também a aprovação do Marco Legal do Saneamento. E aqui estamos com o Glauco Montanha, que é o diretor de segmento de saneamento para a América do Sul, e temos o Zé Damian, que é o especialista em energia, para nos ajudar a falar um pouquinho sobre o tema. E o tema de hoje é a crise energética. Oi, Glauco. E como que você Amanda. explica para a gente, fala um pouquinho mais sobre o mercado, sobre o Marco Legal de Saneamento? Legal. É uma lei que definiu como que seria a universalização no mercado tão importante como esse. Quando a gente fala de universalização, a gente está dizendo levar água tratada a 99% das pessoas e 90% do esgoto coletado e tratado. Isso tem que acontecer até 2033, ou seja, pouco tempo para muitos investimentos. E tudo isso foi baseado em 5 pontos. A universalização em si, para que leve o saneamento a todos, toda a parte ligada à maior competitividade para a privatização das companhias estaduais, toda a parte que diz respeito a trabalho em blocos, ou seja, fazer com que várias cidades possam ser incluídas e não dependam só das cidades mais interessantes do ponto de vista financeiro, mais segurança jurídica para que os investidores se interessem por esses leilões e, por fim, e não menos importante, o papel importante que a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, terá como reguladora. Pô, Glauco, interessante, mas assim, fala um pouquinho mais sobre como que isso vai afetar o mercado de saneamento e também para os brasileiros. O que essa mudança traz para a gente? Realmente, foi uma mudança muito grande e em cerca de 1 ano e meio, 2 anos, nós já tivemos quase 77 bilhões de reais em investimentos. Considerando que ainda para os próximos anos, pelo menos já tem previstos mais 7 leilões que vão levar cerca de 17 bilhões de investimento, atendendo a 15 milhões de pessoas. Ou seja, a gente vai conseguir vivenciar uma grande mudança num segmento que é tão resiliente dentro do mercado de infraestrutura. Legal. E de que maneira assim que as empresas estão se movimentando para cumprir essa lei? Houve também uma grande revolução de como que as empresas estão se apresentando para essa nova situação, esse novo cenário. Nós temos grandes players que já estavam aqui no Brasil, que estão aumentando a sua participação no mercado. Temos também a própria movimentação dos operadores públicos, que estão procurando demonstrar a sua robustez financeira para conseguir atingir essa universalização. Inclusive outros players que não são tradicionais desse mercado já estão entrando. E o mais importante é que a própria população passa também a valorizar as políticas públicas com esse viés forte na área de saneamento que traz mais qualidade de vida para todo mundo. Pô, Glauco, você comentou que até 2033, né? Ou seja, a agenda é super curta, né? E como que eles podem acelerar para chegar em 2033, dando acesso a mais de 15 milhões de pessoas a saneamento? Né? Como que a gente conecta esses temas de sustentabilidade, eficiência energética, até transformação digital, com essa rápida mudança ou com esse cronograma curto, né, que a gente tem para executar? Sem dúvida, Maurício. São os principais, que você falou, são os principais pilares para que essas empresas consigam atingir a universalização. A sustentabilidade está ligado diretamente à questão da garantia dos recursos naturais, evitar as perdas na distribuição de água, trabalhar em projetos de reutilização da água, e isso conecta com o próximo tema que você falou, que é o pilar da digitalização. Então, não tem como fazer tudo isso, conectar todas as informações, tanto do campo quanto da parte de tecnologia de informação das empresas e trazer informações contextualizadas para tomadas de decisão. Por fim, eficiência energética. Esse é um outro tema muito importante porque hoje cerca de 30% dos custos de uma empresa de saneamento são energia. Então, se eles também não se tornarem
eficientes nessa área, eles não vão conseguir operar os sistemas e ampliar suas instalações. Show. E falando mais sobre as tecnologias, né? Então, que tipo de tecnologia que as empresas estão usando para atingir essas metas? Legal, ótima pergunta, Amanda. É uma oportunidade para falar daquilo que está vindo como tendência não só no mercado de saneamento, mas principalmente, falando um pouco desse mercado, a gente tem tecnologias de machine learning, realidade aumentada, para conseguir facilitar o acesso às informações e conseguir evitar que alguns eventos aconteçam não programados. Toda a parte de soluções Smart Water, para conseguir controlar todo o ciclo da água sem que a gente perca a conexão entre todas as etapas da água até chegar ao seu usuário. Toda a parte ligada à gestão de ativos, porque tem muitos equipamentos importantes nessa indústria de saneamento que precisam ser monitorados para evitar falhas ou paradas realmente não programadas. Uma outra questão também que é muito importante é a questão de cibersegurança. Como a gente está falando de um segmento com muita automação, tudo conectado, precisa ter muita segurança cibernética. E essa também é uma forte tendência. E por fim, e não menos importante, eficiência energética. Como a gente já falou, esse é um tema muito importante. Existem várias soluções ligadas especificamente a esse mercado e estão totalmente ligadas também à questão das fornecedoras de energia, as concessionárias, onde o meu amigo aqui, Zé Damião, vai poder explicar melhor como que isso tem afetado essas empresas que fornecem energia para as empresas de saneamento. Ô Glauco, ainda tá na minha cabeça 30% da energia, do gasto, na verdade, né, de uma empresa que opera, né, os sistemas de saneamento básico é sobre energia elétrica, cara. Isso é demais, né? E a gente tem vivido nos últimos momentos, no nosso bolso, né? Todo mundo tem sentido isso, o aumento da conta de luz, né, que a gente tem em casa. E aí eu já vou aproveitar um pouco a experiência do Zé. E Zé, como é que isso aconteceu? Como é que a gente veio parar aqui nessa crise energética e qual que é a saída que a gente enxerga ou que, né, o governo enxerga para a gente conseguir, né, mudar esse cenário? Bom, pessoal, acredito que o ponto-chave para entender essa crise energética é falar um pouquinho sobre a matriz elétrica brasileira. Ela tem uma grande participação da fonte hidráulica, que corresponde aí a mais de 60% de toda a nossa capacidade de geração, e isso acaba deixando a gente um pouco mais dependente da hidrologia. Geralmente a gente tem um cenário hidrológico aí mais regular, com períodos bem definidos de chuva e de seca. Geralmente essas chuvas que têm maior interesse para o setor elétrico acontecem ali entre o final de outubro, começo de novembro, até meados de abril. E depois disso a gente tem um período de estiagem, tá? O que aconteceu? No final de 2020, essas chuvas que estavam previstas acabaram não acontecendo. A gente teve a formação de alguns fenômenos meteorológicos, inclusive uma laninha, que acabou afetando esse regime. E a gente chegou lá em abril, no final do período úmido, com níveis de reservatórios relativamente baixos. E essa situação foi se degradando ao longo dos meses aí do período seco, tá? A gente chega em setembro com uma situação mais crítica, onde fica cada vez mais difícil garantir o atendimento da demanda, principalmente nos momentos de pico. E a gente precisa começar a implementar uma série de medidas para tentar garantir essa segurança energética, tá? Evitar um cenário de falta de energia, de corte, de racionamento. Como isso acontece? O Operador Nacional do Sistema, Ministério de Minas e Energia e uma série de outras instituições do setor começaram a lançar mão de medidas para maximizar a geração termoelétrica, a importação de energia de outros países vizinhos, flexibilização dos limites de escoamento de energia entre os submercados e, inclusive, algumas medidas de resposta da demanda, onde um consumidor poderia deixar de consumir nos momentos de maior estresse e ser remunerados por isso. Então, foi necessário aí um jogo de cintura bem grande. E esse foi o principal impacto, garantir a entrega dessa energia. E um impacto secundário diretamente relacionado a isso é no preço, porque todas essas medidas custam e custam muito caro. E os consumidores livres acabaram sentindo isso de maneira mais imediata,
através de liquidações aí mensais que eles fazem junto à Câmara de Comercialização de Energia, onde eles pagaram componentes elevadíssimas relacionadas a essa segurança energética. Os consumidores comuns aí que acabam comprando a energia da própria distribuidora, que opera no mercado cativo, eles ainda estão sentindo esses efeitos, tá? Então, a gente começa a pagar isso nas tarifas de energia a partir desse ano e deve continuar sentindo esse efeito pelos próximos 5 anos aí, tá? Sensacional. Então, muita informação, né? E como que, assim, o pessoal que está ouvindo a gente, né? Quais que são os primeiros passos para as empresas tomarem ações nessa parte de eficiência energética? E como que a gente relaciona isso com a transformação digital e com a sustentabilidade? Bacana. Bom, acho que a eficiência energética é um tema bem relevante, porque ele permite que os consumidores e a indústria colaborem também para momentos de crise, como a gente enfrentou no ano passado, tá? E acho que o grande ponto de partida para isso tudo é a medição. Você não consegue melhorar aquilo que você não está medindo, tá? E daí, a partir do momento que você começa a medir isso de maneira remota, setorizando os principais setores de consumo ali da sua unidade, da sua planta, você consegue comparar tanto entre unidades ou com referências externas e identificar quais são os pontos de melhoria. Então, acho que isso é uma das grandes diferenças. Um outro ponto aí, num segundo momento, seria começar a automatizar alguns processos e sistemas para que as coisas aconteçam de maneira mais fluida, sem tanta interferência humana. E isso acaba otimizando a operação energética das plantas, reduzindo o consumo e evitando o desperdício, né? A respeito da transformação digital, acho que ela vem como uma virada de chave para que a gente consiga acessar essas informações de maneira ágil e tomar ações de uma maneira muito mais talvez direta proativa ou e direta, mais exatamente. fácil, né? Eu acho que ela vem também, né, Zé, aproveitando aí teu gancho, ela vem muito para facilitar, até o que o Glauco falou sobre conexão. Eu acho que a gente está conectado aqui com vocês, tudo hoje está conectado, mas a gente precisa entender que não basta só conectar, né? Não adianta você conectar e levar dados para nenhum lugar, porque você não vai conseguir tirar proveito. Você não vai transformar isso em ações, né? O objetivo é pegar dados do campo, transformar em ações para que a gente consiga fazer alguma coisa. E aí, nessa história, como é que entra a sustentabilidade dentro do conceito ou dentro, né, da transformação digital? Você acha que ela tem um papel importante? Com certeza, e na verdade eles vão caminhar, entendo que eles vão caminhar juntos daqui para frente. Para você fazer uma gestão da parte de sustentabilidade, você precisa muito do acesso à informação para que você possa atuar. Entender quais são as suas principais fontes de emissão, quais medidas você pode tomar para mitigar isso e melhorar aí os seus indicadores de sustentabilidade, principalmente ambiental, tá? Então, a transformação digital vem como uma virada de chave e o principal aliado aí dessa jornada de descarbonização que a maioria das empresas estão começando agora. Tá, e para o consumidor comum, né, que está em casa, que está ouvindo a gente, quais são, o que vocês indicam, assim, que eles podem fazer em casa? Porque acaba que todo mundo está sendo afetado, né? Então, qual que é seus conselhos, suas ideias para evitar isso? Bom, as opções aí para o consumidor comum acabam sendo um pouquinho mais limitadas, mas ainda é possível ali conviver e existir de uma maneira um pouco mais racional, mais eficiente. Então, você não precisa tomar um banho de meia hora, 45 minutos. Você consegue reduzir ali Dá para maneirar, né? Com certeza. Já dormi no chuveiro, né? O ar-condicionado você não precisa deixar também na temperatura mínima. Você tem algumas faixas de operação aí entre 23 a 26 graus que causam um consumo menor, uma redução do consumo. E pensando um pouquinho mais para frente também e para consumidores que têm um pouco mais de interação, existem soluções de geração de energia, então geração distribuída está muito forte, está muito mais acessível recentemente. Então a gente vê cada vez mais esses consumidores tomando essas iniciativas. Isso tem sido bem legal e tem um potencial grande de transformar a indústria aí nos próximos anos. E é engraçado que esse assunto conversa de forma direta com o saneamento.
a questão de o que a pessoa na sua casa pode fazer, a mesma coisa que o Zé Damião falou, reduzir gastos de água, não ter vazamentos e pensar de uma certa maneira, na água é impossível pensar em fornecimentos alternativos, mas quando você pensa numa geração de energia alternativa e distribuída, você também facilita com que as operadoras de saneamento nas cidades, que são grandes consumidoras de energia, tenham mais disponibilidade e possam usufruir desse sistema distribuído de geração, que pode ser fotovoltaica, eólico, que são energias menos poluidoras e que ajudam a descarbonizar também o processo de tratamento da água. E bacana, então acho que assim, e para tentar resumir um pouco, vocês já começaram, né, a falar um pouquinho do que a gente espera, mas olhando para os dois temas que a gente falou, né, tanto a parte de energia quanto a parte de saneamento, o que vocês esperam para o futuro e como que vocês esperam que esses temas, vocês já até falaram, mas como que isso pode se conectar para gerar mais benefício, não só, né, para nós, mas também para o meio ambiente? Bom, partindo do setor elétrico, aqui a gente está num momento de transição bem forte. A gente tem a penetração de novas tecnologias, então a gente vê o hidrogênio verde surgindo com muita força. O Brasil tem uma capacidade, um potencial de produção desse recurso muito relevante, podendo se tornar um dos principais players aí em nível global. Recursos de armazenamento de energia e sempre procurar aumentar a diversificação da matriz elétrica, né, para que a gente se torne cada vez menos dependente de fontes específicas, como é a nossa situação com uma geração hidráulica hoje, sem necessariamente comprometer a parte de sustentabilidade, tá? Então, acho que a gente consegue fazer um mix bacana, melhor distribuído nessa alocação e que permita que a gente evolua aí e atenda a demanda para os próximos anos, tá? Eu acho que uma das tendências, principalmente que a gente vê no mercado de saneamento, são as soluções para Smart City, porque realmente cada vez mais a gente precisa ter operadoras da área de infraestrutura integradas. Então você ter uma integração entre a geração de energia naquela região, o sistema de transporte, o sistema, obviamente, viário e a parte de saneamento. Tudo isso está conectado. E cada vez mais esses sistemas conseguindo conversar e trocar dados, você vai poder antecipar com as informações que você tem, quais as ações que você tem que adotar em qualquer uma dessas áreas da infraestrutura. Então a tendência é a integração e cada vez mais surjam cidades inteligentes. Glauco, muito obrigada, Zé, pela participação de vocês. Obrigada aí pelo todo o conteúdo enriquecedor que você trouxe pra gente, né? Então foi muito bacana. Eu que agradeço, Amanda, por trazer um pouco aí das informações de saneamento e fico sempre à disposição. Show. Você também, né, Zé? Essa parte de eficiência energética, temos muito que aprender sobre isso. É um tema bem complexo, né? Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço para conversar aí com vocês. Foi um prazer. Estou sempre à disposição também. Não, bacana, gente. Esse aqui foi o primeiro episódio, mas continuem conferindo a gente. Vocês podem acompanhar a gente também no blog da Schneider, que vocês podem encontrar no Google. E não esquece de ativar as notificações, deixa aquele like e obrigado pela participação de vocês. Até mais. Obrigada, pessoal. Então, esse foi o primeiro episódio. Fiquem ligados para os próximos meses. A gente vai lançar no próximo mês mais um capítulo. Então, teremos muitos convidados e muitos assuntos para a gente falar bastante ainda. Então, é isso. Obrigada. Até a próxima.